Mundo é sem dúvida uma das maiores janelas aí de oportunidade de marketing que a sua marca pode ter. Só que ao mesmo tempo a maioria das marcas vai errar. E para que você não caia aí nessa cilada, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre como utilizar a Copa do Mundo de uma forma verdadeiramente estratégica, né? Aí com base em neuromarketing, psicologia de consumo e comportamento humano. Porque se você tem uma marca, se você tem uma empresa e você tem uma oportunidade na mão e precisa saber aproveitá-la. Mas se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu me chamo Ariane Kaltnik e sou uma marqueteira apaixonada por comportamento humano. E por aqui, entender de marketing é entender de gente. E a gente se baseia justamente nisso para criar um marketing fora aí do piloto automático e construir estratégias verdadeiramente claras e intencionais. Eu confesso pra ti que eu já fiquei 5 anos naquele looping, sabe? De só ficar seguindo as fórmulas do mercado, de reproduzir mais do mesmo, sem ter um senso crítico sobre as coisas que eu tava fazendo. Até que eu percebi que aquilo ali não tava muito me agradando, dando o resultado que eu esperava, porque eu não tava sabendo pra onde que eu tava indo. Até que eu precisei sair de fato da minha zona de conforto. Então, se você já se identificou, já se inscreve aí no canal pra gente continuar fazendo aí mais trocas sobre isso. Agora bora ver então como utilizar a Copa do Mundo ao seu favor. Acho que a primeira reflexão que vale é entender por que essa Copa do Mundo mexe tanto com a gente. E antes de pensar em estratégia, a gente tem que entender como que ela impacta no nosso cérebro, né? O que ela representa de fato para nós como indivíduos. E a primeira coisa que a gente pode pensar é que a Copa ela reúne uma questão de expectativa, de esperança, de pertencimento, de celebração, de conexão social, de identificação cultural. São vários aspectos ali que estão por trás dela e que não ficam às vezes muito tão na cara, né? Independente de a gente sentir que o Brasil vai ganhar ou não, a gente quer acompanhar, a gente quer celebrar, a gente quer torcer, a gente quer participar e pertencer ali ao assunto. E não é à toa, porque essa questão de identificação que a gente gosta de ter com as coisas, né, que seria aqui com o Brasil e tudo mais, também se reflete quando a gente busca pertencer ali a uma comunidade, a uma tribo. Porque além disso, refletir mais o nosso lado social, né, de sermos seres sociais, também mostra a questão de que a gente busca por uma causa para se agarrar, né, por um motivo maior. A junção de todas essas informações, ainda que inconsciente, como consequência, faz com que o nosso cérebro não interprete as informações da forma mais literal possível. Ele não consegue processar aquilo de uma forma neutra, imparcial. Querendo ou não, ele vai embutir ali junto alguma questão de emoção. E é muito engraçado como o nosso corpo funciona, porque quanto maior a emoção, maior a atenção que é registrada, maior a retenção da informação, maior a lembrança futuro por conta de como aquilo fica guardado dentro da gente. Então não é à toa que depois a gente lembra onde a gente assistiu determinado jogo, com quem a gente estava e o que a gente sentiu, sem necessariamente lembrar aí do placar, sabe? A não ser o 7-1, que daí a gente lembra de tudo mesmo. Durante esses grandes eventos coletivos, o nosso cérebro ele entra meio que no modo festeiro, sabe? Porque ele libera ali a ocitocina e a dopamina, que são neurotransmissores de prazer, da antecipação e também do vínculo social. Isso faz com que o nosso corpo crie, né, e entre num estado meio que alterado de receptividade. A gente fica mais aberto às novas experiências, a gente fica mais propenso a gastar e também acaba ficando mais suscetíveis a memórias afetivas. Agora, se a gente vai pensar em comportamento de consumo, isso significa estar menos resistente à compra e também ter um maior potencial de fidelização ali com a marca. Justamente ali por causa desse vínculo emocional que acaba sendo criado nesse momento. Mas nem tudo é um mar de rosas e existe um grande erro que muitas marcas cometem durante essa época tão festiva. Sabe por que a maioria das campanhas relacionadas à Copa aí acabam sendo esquecidas? Porque muito se cai na armadilha do óbvio. Cores verde e amarelo, a clássica musiquinha, o grito de gol, o torça com a gente, a promoção relâmpago aí no dia do jogo. Essas sinalizações
sem diferenciação não criam memória nenhuma. É mais do mesmo, tá todo mundo fazendo igual e por mais que caiba ali por conta do contexto, não se destaca. E se não tem essa quebra de padrão, se não tem esse destaque que a gente tanto precisa, o nosso cérebro, ele consegue distinguir o que é novo e o que é relevante, o que é original e o que vale realmente de fato a atenção dele. E se não vale, cai na cegueira da repetição e ele simplesmente ignora. Daí pense comigo, você gasta tempo, esforço, insumos, dinheiro muitas vezes, para no fim acabar nem sendo notado. Isso tudo ainda sem considerar que muito ainda se foca na Copa por conta do futebol, afinal é o tema, né? Mas o povo brasileiro não está conectado aí com a seleção da mesma forma como alguns anos atrás. Principalmente se a gente pensa em conexão emocional. Uma parcela até relevante da população, principalmente dessas gerações mais novas, elas se conectam muito mais com o ritual da Copa, no caso com a confraternização, com o momento, com a música, com a comida, com a alegria, né, que é transmitida e que é criada, do que com o resultado em campo especificamente. Daí, quando a gente vai pensar na prática, as campanhas que focam muito na vertente futebolística do negócio acabam perdendo aí boa parte da audiência. Agora, se o foco da abordagem começa a ser a questão da cultura, das experiências, das conexões, daí já conquista um pouco melhor o público. Agora que você já sabe o que a Copa aí representa para o nosso cérebro e também já sabe como que as marcas mais erram na hora de criar suas campanhas, eu acho que é válido apresentar os 3 pilares para montar de fato uma campanha de Copa verdadeiramente estratégica, né? O primeiro pilar é o marketing de experiência. Ele se baseia na criação de momentos de verdadeira conexão emocional para criar um relacionamento mais forte com o público e não focar tanto ali só na transação comercial. Experiências, quando bem criadas, elas geram emoção, significado e sentido. Isso tudo, quando bem amarrado, gera memória. E ser lembrado é essencial, não só para que a gente consiga gerar uma venda, mas também para que a gente fique gravado no cérebro do nosso cliente e ele volte a comprar da gente depois, né? Para que a gente realmente se torne relevante para a vida dele. Isso funciona muito bem, porque segundo a teoria de picos e finais defendida pelo Daniel Kahneman, as pessoas elas não lembram dos eventos em sua totalidade. Elas são marcadas muito mais pelo ápice emocional, digamos assim, né? Então, pelo pico emocional e também pelo final dos eventos. Como consequência, aí, uma marca que cria um pico emocional positivo durante essa época de Copa, ela acaba sendo lembrada por muito mais tempo pelas pessoas, mesmo depois que o evento acaba. O segundo pilar é o marketing de micromomentos. Os micromomentos, eles são como janelas de intenção do consumidor. E eles são aqueles momentos em que o consumidor quer comprar algo, ele está buscando algo, ele quer fazer algo. E durante a Copa do Mundo, esses micromomentos, eles se multiplicam e até tem padrões bem previsíveis. Por exemplo, antes do jogo, é normal a gente procurar onde assistir, a decoração que a gente pode fazer, o look que a gente pode vestir, receitas que a gente pode fazer também. Durante o jogo, a gente quer interação real, engajamento ali simultâneo, a gente busca por memes, por reações. E depois do jogo, a gente quer ou a comemoração ou o consolo. E todos os dois movimentam o consumo. Para saber como que a gente pode usar isso da forma mais estratégica, a gente precisa entender quais momentos a gente pode participar ali da vida do nosso cliente durante esse episódio que está acontecendo, né? Durante esse cenário, esse contexto. E na hora de a gente se fazer presente, a gente precisa mostrar que a gente é útil e relevante para de fato impactar a vida dele e ele querer estar conosco. Montar isso vai fazer toda a diferença. O terceiro pilar é a memória afetiva e a repetição. Como a gente já conversou, né? As experiências, quando elas são muito fortes emocionalmente, elas ficam registradas dentro do nosso cérebro, né? De uma forma muito mais profunda. Ela tem um impacto muito maior. E quando a gente pensa no combo emoção mais repetição, a chance de ser lembrada é ainda maior, porque o registro ali fica muito mais gravado, né? Fica muito mais
sólido, digamos assim. Então é muito mais fácil e automatizado a gente lembrar dessa memória depois, dessa marca depois. E isso faz toda a diferença quando a gente pensa num momento de compra, numa necessidade que a gente tem de comprar um produto, um serviço, enfim, porque aquela marca vai estar facilmente acessável ali no nosso cérebro. É por isso que não basta uma ação pontual no dia do jogo, não adianta ficar repetindo da mesma forma para cair na cegueira da repetição. É necessário pensar de forma estratégica ali como se comunicar de formas diferentes, sempre passando a mesma mensagem para que quem está do outro lado te reconheça naquilo que está sendo transmitido ali. Além de que essa presença durante todo o torneio, né, durante toda a Copa, ainda cria uma narrativa ali que contextualiza e acompanha o consumidor. Deixa de ser algo só para cumprir tabela e realmente faz parte da jornada, da história ali e do momento que a gente está vivendo. Mas não é só de tudo isso que se faz uma boa estratégia de marketing, uma boa campanha aí de Copa do Mundo. Também é necessário pensar nos cuidados éticos e legais aí que envolve, querendo ou não, esse universo. Porque por mais que seja um evento global e a gente tenha aí essa identificação brasileira e tudo mais, a gente não pode sair utilizando imagens de jogador, a gente não pode ficar usando escudo de seleção. Tem aí umas regrinhas que a gente tem que cumprir para que não venha manchar a nossa imagem e a gente acabe, né, dando ruim. Porque querendo ou não, imagem de jogador, imagem de escudo, FIFA, mascote, sabe? Todas essas coisas são marcas. Elas têm direitos autorais em cima delas e a gente não pode reproduzir sem autorização. E se engana aí quem acha que a FIFA, que a organização do evento não fica monitorando essas coisas, porque sim, hoje tem muito sistema, tem inteligência artificial, enfim, tem muitas coisas que já estão aí de tecnologia para acompanhar esse tipo de coisa. Então é interessante sim a gente ter cuidado na hora de produzir qualquer material, qualquer coisa, a não ser a bandeira do Brasil, que daí a bandeira do Brasil realmente é nossa, né? Acho que já deu para perceber, né, que não adianta só pensar na estratégia de marketing considerando o evento em si, a Copa do Mundo em si. A gente precisa pensar nas pessoas, porque no final das contas elas são a base, né? Elas que são a essência do negócio, principalmente quando a gente quer fazer de fato um marketing estratégico e fora do piloto automático. Agora, se você chegou até aqui, esse vídeo te agregou de alguma forma, te peço por gentileza que dê um likezinho aí pra eu saber. E claro, se tiver alguma dúvida, alguma consideração, comenta aqui pra gente continuar esse bate-papo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.